Salve, salve rapaziada que acompanha os pitacos do Papo do Fino aqui no YouTube. Chegamos à rodada 20, a primeira rodada do segundo turno. Então vamos analisar primeiro os jogos dessa rodada. Tá mais ou menos. Atlético do Paraná e Fortaleza, uma baita de uma incógnita. Jogo complicado, porque o Atlético Paranaense vem muito mal jogando em casa. O Fortaleza uma defesa sólida, mas também não é fã de fazer gol. No sábado, uma horinha depois, eu não entendo também porque que não faz igual o campeonato inglês. Cada jogo no horário para quem curte conseguir assistir todos, né? Mas enfim, São Paulo e Goiás. O São Paulo vive um grande momento. O Goiás, 11, 12 jogos sem vitórias, lanterna do campeonato, um monte de ponto atrás. Nem os jogos a menos agora fazendo diferença. Só que tem uma questão. O São Paulo tá com aquela pulguinha atrás na orelha por conta da eliminação na Sul-Americana, né? Então foi eliminado pelo Lanús, um jogo meio catastrófico aí. O São Paulo tem que provar alguma coisa. Ainda também ressabiado, que deu azar no sorteio da Copa do Brasil, vai pegar o Flamengo. Também no sábado, só que às 21 horas, um jogo de opostos. O Atlético Goianiense vive um momento de queda no Brasileiro e o Corinthians vive um momento de ascensão, né? O Corinthians tem 3 vitórias boas nos últimos 5 jogos, saiu da incômoda posição próxima à zona do rebaixamento, está em 11º, porém também com a pulga atrás na orelha da eliminação da Copa do Brasil. Apesar do erro da arbitragem, jogou mal os 2 jogos, então o Corinthians também é uma incógnita. Um jogo que poderia ser uma barbada seria Vasco e Palmeiras. O Vasco está muito mal no campeonato, conseguiu se classificar na Sul-Americana graças ao empate com o Caracas. O Palmeiras está bem melhor, vem embalado, só que o Palmeiras vem jogando só no contra-ataque. O Vasco talvez não vá pressionar o Palmeiras contra-atacar. Então é um jogo de difícil prognóstico, né? O primeiro jogo do domingo, o jogo da TV aqui para São Paulo. No domingo, a gente tem também, às 4 da tarde, Inter e Curitiba. A derrota para o Corinthians, será que abalou o Inter? O Curitiba, na troca de técnico, venceu e está animadinho. Então promete ser um jogo bom, mas a lógica é Inter. A lógica é Inter. Aí a gente tem Red Bull e Santos. No Brasileiro, o Red Bull vem de derrota e o Santos vem de vitória. Porém, né, na Copa do Brasil, o Santos também foi eliminado pelo Ceará numa derrota. O Bragantino joga em casa, também eliminado da Copa do Brasil. É um jogo interessante, também de difícil prognóstico. Atlético Mineiro e Flamengo, o jogo dos dois times que estão lá no topo. Domingo 6h15. Pô, aí, 3 jogos domingo 6h15, né? O do Santos, o do Flamengo e o do Bahia. É complicado, jogo bom para assistir. Galera coloca junto, só mosaico para dar jeito nisso. Atlético Mineiro e Flamengo. O Atlético Mineiro vem numa fase, só tem o brasileiro para jogar e vem numa fase complicadinha. O Flamengo deu uma sapatada do São Paulo e ganhou sem folga do Atlético Paranaense na Copa do Brasil. O Bahia vem embalado pegar o Botafogo. Se classificou na Sul-Americana, está animado. E o Botafogo vive um momento tenso, né? A desclassificação da Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro não consegue emplacar, apesar de não estar na zona do rebaixamento. Os 2 jogos que fecham no domingo às 20 horas, Fluminense e Grêmio. O Fluminense para se manter no G4, é um dos times que está mais tempo sem perder no Brasileiro, né? Uma posição surpreendente, ninguém esperava isso do Fluminense. O Odair Helma dando uma arrumada aí. E o Renato, que a gente nunca sabe quem escala, para quem está pensando só no Cartola, ferrou, porque o Renato é uma incógnita, a gente nunca sabe. O Grêmio vive nas 3 competições, ele vai poupar um monte de gente, certeza. E o Ceará é um outro time que também está surpreendendo no Brasileiro, porque é um time que tem uma certa estabilidade, mas não ganha muitos jogos. E por isso não está tão bem, está em 12º. É a segunda série invicta do Brasileiro aí. Pega um Sport que viveu uma fase turbulenta, mas parece que se recuperou. Um clássico nordestino é um clássico de difícil prognóstico. Então a gente tem alguns jogos aí que parecem ser mais fáceis, alguns mais complicados e alguns
algumas figurinhas carimbadas que não jogam nessa rodada, o que é um agente dificultador do processo. Então a gente vai lá, agora a gente vai ver a escalação. A gente vai ver como a gente vai escalar o nosso time. Primeiro deixa eu limpar aqui, mandar todo mundo embora, para fazer com vocês e fazer aquele esquema da semana passada. Então eu vou falar primeiro na base da economia. Tá? Primeiro prognóstico na base da economia, alguns nomes interessantes. Né? Vamos começar fazer invertido, vamos começar pelo ataque para a gente gastar um pouquinho mais de dinheiro. Opções interessantes. Abel Hernandes, que certamente valoriza, porque pontuação baixa na última rodada, já desvalorizou, não é um jogador caro, tem uma média razoável, então vale a pena. Abel Hernandes e Gilberto certamente valem a pena, uma probabilidade grande de fazer gol os dois. O Gilberto não faz um bom ano, né? O Abel Hernandes talvez seja uma aposta mais consistente, até porque ele não tem a presença do Galhardo, que às vezes acaba ocupando espaço similar no campo. E a gente tem o Bruno Henrique também como uma opção interessante. Porém, o Bruno Henrique tem um jogo mais complicado, então a gente pode pensar duas vezes nisso aí. Aí tem os fãs do Diego Souza que já jogou no Flu, lei do ex, né? O Pedro tradicional, né? E aqui a gente tem uma opção, muita gente aposta e muita gente fica com raiva. Eduardo Sacha. Ele tem uma média boa porque ele é um atacante bastante ativo. Só que ele não emplaca, a galera aposta nele, ele não emplaca. E embaixo dele, o cara que mais perdeu gol no mundo contra o Cuiabá no meio da semana, Pedro Raul. Mas a nossa indicação de valorização vai para Abel Hernandes, Gilberto e o Diego Souza. Tá ok? Agora nós vamos fazer do time da mitada. Nós vamos pegar por média. Davó não é parâmetro, jogou um jogo só, né? A gente vai, mesmo fora de casa, de PP. O Keno, a gente tá com aquela pulguinha atrás da orelha. Por isso nós vamos de Brenner, porque em tese o jogo do São Paulo é difícil, o menino tá cheirando gol, pensando que o Luciano é uma opção interessante, né? E a gente teria também aqui o Pedro como uma boa opção, ou Pedro ou Luiz Adriano. Né? Como o Luiz Adriano está 12,40 e o Pedro está 6 cartoletinhas, vamos levar aqui o Pedro, porque ele também está cheirando a gol. O Atlético Mineiro não está numa boa fase, pode até ganhar o jogo, porém vamos arriscar com o goleador das reverências. Vamos para o meio, a gente não tem Thiago Galhardo hoje, o grande monstro do meio campo no campeonato é o Vina, a gente vai levar ele, a galera vai levar, você não pode deixar. Então isso é uma coisa interessante de vocês observarem. O que vocês querem mais disputar? É um tiro curto? É se manter bem na liga? Porque qual é o raciocínio? O Vina tem um jogo que ele deve se destacar, porque é contra o Sport. Então ele deve pontuar bem, então ele serve para todo mundo. Agora o Vina, por enquanto, é o mais escalado do Cartola. Você que está em liga, que é de constância, e você está bem, você precisa colocar o Vina para se manter. Se você já não está tão bem, você tem a opção, por exemplo, do Patrick. Né? Arriscar com o Patrick, é um cara que chega bem, como não vai ter o Galhardo, o Patrick acaba jogando um pouco mais adiantado. A opção do Everton Ribeiro, né, eventualmente, e esse menino está numa fase boa. A gente vai perder dinheiro, mas pode colocar ele. Rafael Veiga. Também tem o Dodi é uma opção interessante, inclusive para quem está com menos dinheiro, porque ele está zerado, porque não jogou na última rodada. Mas nós vamos aqui de Rafael Veiga, Patrick e Vina na mitada. Na questão da economia, nós vamos do quê? De Gerson, né? Pituca não. Patrick vai dar aquela valorizada, né? Apesar da média dele ser alta e o valor dele ser elevado, ele tende a dar uma valorizada porque ele tende a ir bem. E o Gabriel Menino, porque o Gabriel Menino, além de tudo, cobra muita falta de escanteio e ele tem que jogar na lateral. Então ele tem uma tendência a ser um assistente.
E como ele tem aqui, veja, na última ele não foi bem, ele desvalorizou, né? Ele desvalorizou e o preço dele é baixo. Então a tendência dele a valorizar é muito grande. Então, para a galera da valorização, nós vamos de Gerson, Patrick e Gabriel Menino. Tá ok? Vamos nas laterais. Valorização. Eduardo, tranquilamente, porque a gente está apostando no Ceará não tomar gol. E a gente tem uma opção aqui boa, Coutinga, também pensando na questão de não tomar gols. Né? Quem é mais abusado pode arriscar no Isla, porque o Isla de repente pode dar uma assistência, foi bem mal na última, né? Então a tendência no cálculo da média é subir. Mas a gente indica Eduardo e Tinga prioritariamente. Para a questão da formação do time da mitada, vamos ir Reinaldo, o mito, cobrador de pênalti do São Paulo, né? E Heitor, o ótimo lateral do Inter, apesar de ter ido mal na última rodada, como todo mundo foi mal contra o Corinthians. Não podemos deixar de citar o Matias Vinha, em grande fase no Palmeiras. O treinador novo do Palmeiras, inclusive, encheu o Matias Vinha de elogios, né? Então o Vinha continua sendo uma ótima opção na lateral. Vamos para a zaga. Né? O goleador David Braz, se não meter gol, a gente vai perder dinheiro. Né? O Sabino aqui está embaçado. Não está muito fácil para a zaga nessa rodada. Mas, de repente, Renato Gaúcho não escalando uma boa parte do time, a gente pode pegar o Nino, uma opção. Ele tem indo bem, uma média alta, um zagueiro não muito caro. Né? É uma opção. A questão do Eduardo Brock me deixou ressabiado, aquela tropeçada que ele deu e matou o saldo de gols no Ceará. E a gente vai pensar numa opção arriscada aqui. Léo Ortiz. Por quê? Porque ele é um zagueiro num preço razoável, né? Para quem estiver pensando em preço. Pega o Santos sem o Minimício e pode sair com saldo de gols, já que o Santos vive essa fase instável na competição. Em relação aos atletas que precisamos economizar, nós vamos indicar o Júnior Alonso do Atlético Mineiro, mesmo no risco, e o Diego Costa do São Paulo. Então aqui o Júnior Alonso e o Diego Costa. Para o gol, na base da economia, o Luan Poli ou o Praz. Você tem que pensar como você está enxergando esse jogo. A gente indicaria o Praz. Né? Porque a gente imagina, a equipe imagina que o Ceará vence a partida. Né? Em relação à pontuação, né? Não é um jogo muito fácil colocar o João Paulo. Por quê? Porque o Bragantino tem um ataque que tem incomodado, principalmente jogando em casa. Então não é uma boa opção João Paulo. Nós vamos arriscar novamente, dessa vez, de Douglas Frederich contra o Botafogo. Vamos apostar na empolgação do Bahia. E para fechar, o treinador, que não tem muita relação com essa questão de variação e tal, a gente vai pegar o Kudê, que o Inter deve provavelmente atropelar o adversário dele. E para valorizar, nós vamos de Rogério Ceni, porque ele foi muito mal na última rodada, ele negativou. A gente vai indicar o Rogério Ceni para vocês, tá bom? Então a gente vai assim, capitão, aquele esquema, vamos escolher qualquer um, cheio de gente cheirando a gol, vamos escolher o Brenner. Então o nosso time da mitada ficou assim, certo? Douglas, Reinaldo, Heitor, Nino, Léo Ortiz, Vina, Patrick, Rafael Veiga, PP, Brenner, Pedro, Eduardo Kudê de técnico.
Certo, rapaziada? Então aí ficou o nosso time. A gente vai ficando por aqui, se despedindo de vocês. Acompanhem os pitacos do Papo do Fino no YouTube. Até a próxima. Tchau.